1844 e o ataque final. Este é o título desta conferência, 1844 e o ataque final. A essas alturas, você já provavelmente se deu conta de que o ataque final é contra Jesus Cristo. E muitas vezes Jesus Cristo é atacado quando se ataca o seu povo também. E é por isso que temos que discutir sobre esta questão do ano de 1844. Vejam, 1844 é a data final da profecia dos 2.300 dias. E segundo esta profecia, ao final dos 2.300 dias, ocorreria uma purificação do santuário. Isso significa que o juízo seria anunciado e que haveria um povo que anunciasse esse juízo. E vimos em Apocalipse capítulo 10 que, por meio da abertura do selo do livro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a pregar a mensagem que a hora do juízo tinha chegado. E depois vimos que a mensagem tem os componentes dos 3 anjos. E estudamos as mensagens dos 3 anjos. E essas mensagens são a última advertência ao mundo. E estas mensagens irão aumentar progressivamente até um clímax, quando os poderes do mundo rodearem este sistema. E a intensidade das suas mensagens aumentará, convertendo-se em uma forte pregação, uma última advertência ao redor do mundo, revelando os pecados de Babilônia, e as pessoas serão convocadas para saírem de Babilônia. Assim, a data de 1844 é um ponto de referência importante na profecia. E o ano de 1844 dá crédito a esta mensagem final e a quem a apresente. Você se lembra que na profecia um dia é um ano e 7 dias seriam 7 anos. Eu te dei um dia por um ano, Ezequiel 4:6. Conforme o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, Números 13:34. E já falamos da visão em Daniel capítulo 8, na qual é no tempo de fim que essa visão será esclarecida, quando se lhe tira o selo. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Daniel 8:13. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Agora, toda esta visão, na primeira parte, nos fala da primeira vinda de Cristo, e na parte final, que termina em 1844, uma data que parece estar no ar, mas que tem grande significado. Agora, não vou falar da primeira parte da profecia. Eu tenho um vídeo que se chama O Messias, mas na primeira parte, para mencioná-la brevemente, eu vou dizer apenas que ela tratava da vinda do Messias, começando desde a publicação do decreto até quando o evangelho foi enviado aos gentios em 34 depois de Cristo, e os rabinos anunciaram esta maldição: que os ossos de suas mãos e os ossos de seus dedos caiam e apodreçam daquele que virar as páginas do livro de Daniel para descobrir o tempo de Daniel 9:24 a 27, e que sua memória desapareça da face da terra para sempre. Esta é uma lei do Talmud. Não é uma maldição muito bela. Isto se encontra no Talmud, Lei Talmúdica, página 978, seção 2, linha 28. Obviamente, os rabinos não queriam que ninguém reconhecesse que Jesus era o Messias, porque isso seria um problema para a religião judia. Assim que é um fato muito triste que esta profecia dos 2.300 dias, em que a primeira parte identifica o Messias, está sob tal maldição. Vocês creem que é possível que a última parte da mesma profecia, que introduz um povo que vai querer colocar a Jesus e a sua vinda no lugar correto, esteja também sob uma maldição? É possível? Creem que seja possível? Eu creio que o diabo odeia esta profecia mais do que qualquer outra, porque ela revela em sua primeira parte quem é Jesus Cristo, quem é o Messias. E na última parte ela revela o povo que pregará o evangelho eterno ao mundo e colocará Jesus no seu lugar correto.
Assim que há um ataque total contra a primeira parte da profecia. Lemos a maldição. Mas há também um ataque final à última parte da profecia, porque Jesus está sendo eliminado dos corações e das mentes das pessoas. 1844 é uma mensagem de juízo que iria a todo mundo. E a mensagem do santuário foi outra vez descoberta e compreendida. E a plenitude do santuário, os véus brancos, como já dissemos, representam a justiça de Cristo, que rodeia cada pessoa que entra pela porta, e o sacrifício e todos estes assuntos do santuário. Hebreus 8, 1-2. Temos tal sumo sacerdote, o qual se sentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e daquele verdadeiro tabernáculo que levantou o Senhor e não o homem. Assim que existe um tabernáculo, um santuário celestial, segundo Hebreus 8. Sim ou não? Sim. Agora, esta doutrina do santuário celestial, na qual Cristo oficia como sumo sacerdote, é uma doutrina que está sendo duramente atacada no mundo. Por quê? Porque põe a Jesus Cristo de volta no centro, como único Salvador no mundo, e também nos diz do seu ministério, onde ele está oficiando, no lugar santo e no lugar santíssimo. É muito importante, porque segundo a doutrina adventista do sétimo dia, 1844, o tempo do juízo tem que ser o Yom Kippur, e o Senhor tem que haver entrado no lugar santíssimo. Agora, se isto é verdade, a Igreja Adventista do sétimo dia tem uma mensagem especial para este mundo. Primeiramente, uma mensagem que explica o santuário, o ministério de Jesus, a hora do juízo, mas também faz deles os porta-vozes desta mensagem final. E este é o problema. Não se pode ter uma denominação que seja porta-voz da mensagem final. Tem-se que tirar essa denominação da posição e fazê-la parte da onda do ecumenismo. Ninguém tem o direito de dizer: nós temos uma mensagem final para o mundo. Isto seria exclusividade, segundo o pensamento do mundo pós-moderno. Assim que a data de 1844 está fortemente sob ataque, e a doutrina de que Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo no ano de 1844, e logo o santuário será purificado. O dia antitípico da expiação está também sofrendo forte ataque. Hebreus 9:3, por trás do segundo véu, estava a parte do tabernáculo chamada de lugar santíssimo. Agora, a expressão lugar santíssimo, aqui na Bíblia, é em grego Hagia Hagion. É isso que está escrito, o lugar santíssimo. E Paulo aqui utiliza esta expressão Hagia Hagion para o lugar santíssimo. Este lugar fica definitivamente depois do segundo véu. Muito importante. Assim que a expressão Hagia Hagion é utilizada para se referir ao lugar que fica por trás do véu. Então, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Daniel 8:14, 457 a.C., o decreto saiu. 1844 é a data que resulta quando se somam os 2.300 anos a esta data inicial. A primeira parte da profecia aqui está dividida em 70 semanas e está cortada do resto da profecia. E isso bate tão perfeitamente com o Messias que os judeus, os rabinos, amaldiçoaram qualquer um que estude esse texto para evitar que descubram o Messias. E agora, o que há com esta data de 1844, com este anúncio do juízo? Será que é um grupo particular de pessoas que saíram de uma grande desilusão, que pregaram esta mensagem, que guardaram os mandamentos de Deus e se apegaram ao testemunho de Jesus? Já estando presente Cristo, pontífice dos bens que haviam de vir, ele entrou uma vez só no santuário, havendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11-12. E a versão King James da Bíblia em inglês traduziu a palavra santuário como lugar santo. Cristo veio como sumo sacerdote por seu próprio sangue. Entrou uma única vez no lugar santo, havendo obtido eterna redenção. E a palavra utilizada aqui em grego é Hagion, lugar santo. E de fato, Hagion não apenas significa lugar santo, pode também traduzir-se como santuário, assim como está citado na versão Almeida. A versão King James em inglês traduz como lugar santo.
O fato importante é que quando Cristo morreu e foi ressuscitado, ele entrou no santuário. Agora, onde ele ministrava quando ingressou no santuário? Se há um santuário celestial. Bem, segundo o que lemos, ele entrou no santuário e tem que ter entrado nele, no lugar santo. É isso que nós lemos na King James, a versão do inglês clássico. Agora, se ele entrou no lugar santo depois da sua ressurreição, isto significa que, segundo a tipologia judaica, algum tempo depois disto, em certa data, ele tem que passar do lugar santo ao lugar santíssimo. Isso não está certo? Algum tempo depois disto, em certa data. Por agora, não sabemos que data é esta, mas temos uma profecia que nos diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Isto significa que temos uma data, o ano de 1844, na qual Jesus podia ir do lugar santo para o lugar santíssimo. E esta é a única profecia sobre este tema. Portanto, Cristo entrou no lugar santo ou no lugar santíssimo quando subiu ao céu? Jesus Cristo se converteu em sumo sacerdote por seu próprio sangue, havendo obtido eterna redenção. Havia 7 festas judaicas anuais, como protótipo e antítipo. Vocês se lembram que nós estudamos essas festas? A Páscoa, a festa dos pães sem levedura, a festa dos primeiros frutos. E estas festas nos falam de quando Jesus morreu, quando ficou na tumba e quando ressuscitou. E depois há a festa das semanas, do Pentecostes. E quando Jesus veio pela primeira vez, ele pagou o preço pelo pecado. Foi isso que ele fez. E depois acontecem as festas que anunciam o juízo. Nós falamos dessas festas. A festa das trombetas, que anunciava o juízo. Isso representaria um movimento que anunciaria a segunda vinda de Jesus Cristo. Um movimento que começaria em 1844. Se isso está certo, o dia da expiação, isto é, o juízo investigativo, e a festa dos tabernáculos. E o tempo deste juízo investigativo é o momento no qual estamos vivendo hoje em dia. E esta data de 1844 é muito poderosa. É quando se anuncia que ele vai para casa. Assim que quando Jesus veio pela primeira vez, ele pagou o preço pelo pecado. Mas será que ele nos tirou a todos deste planeta terrível? Sim ou não? Não. Quando ele voltar a segunda vez, então nós teremos a colheita da redenção. Depois, todos os salvos serão levados a ele. E o dia da expiação representava o momento anual da purificação do santuário terrestre. Assim que, basicamente, a doutrina diz que desde 1844, porque esta é a única data que temos, nós estamos vivendo no que a Bíblia chama de hora do juízo. Assim que 1844, a hora do juízo, depois o fim do mundo, e depois vem a eternidade. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está do lado dos filhos do teu povo. E será um tempo de angústia, e será libertado o teu povo, todos os que se achem escritos no livro, Daniel 12:1. Fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim, Daniel 12:4. Agora, nós já falamos sobre isto, quando falamos na conferência sobre o capítulo 10 de Apocalipse. Assim que eu não vou explicar isto em detalhes outra vez. Basta dizer que o tempo do fim foi definido neste capítulo como o final dos 1260 dias, 538 depois de Cristo, a supremacia papal, até 1798 depois de Cristo. E depois deste tempo, a mensagem dos 3 anjos seria anunciada por todo mundo. Agora, sabem o que é fascinante? É que o mundo mudou alguns desses critérios. Por exemplo, eles dizem que Cristo não entrou no lugar santo, mas no lugar santíssimo. E se você tem uma versão moderna, é isto que está escrito ali. Mudaram as palavras na maioria das versões modernas, onde a Almeida tinha santuário e a versão antiga em inglês, a King James, tinha lugar santo. Eles mudaram a palavra para lugar santíssimo. E agora nós temos um problema, porque em grego lugar santíssimo é Hagia, Hagion. E o nosso texto diz apenas Hagion. Não diz Hagia, Hagion. E por que mudaram este texto? Vejam, se Jesus entrou no lugar santíssimo, quando ele ressuscitou dos mortos e se ele subiu ao céu,
Não há nada de especial que ocorre por volta do ano 1844. Estão entendendo? Enquanto que, se Jesus entrou no lugar santo, bem, a data de 1844 se converte em uma data importante e há uma mensagem especial e um povo especial que vai pregá-la. Assim que a data de 1844 tem que ser cancelada, removida. E há movimentos inteiros que estão tentando removê-la. Movimentos terríveis. Agora, minha pergunta é simples e é esta. Se Jesus subiu ao céu para servir no santuário, e a Bíblia diz que ele não entrou por meio do sangue de cordeiros, mas por intermédio do seu precioso sangue, mas como se pode dizer que ele serviu no lugar santo, se supostamente ele começou o seu ministério no lugar santíssimo? Se algumas dessas versões modernas da Bíblia estão corretas e Jesus entrou no lugar santíssimo, quando então ele ministrou no lugar santo? Porque depois de tudo, no santuário terrestre, que é uma cópia do santuário celestial, Jesus tem que ter servido por um tempo no lugar santo. E quando terá ocorrido isto? Bem, tem que ter ocorrido antes de ele ter vindo a esta terra, certo? Porque quando ele foi embora desta terra, supostamente ele entrou no lugar santíssimo. Eu pergunto, com que sangue ele serviu no lugar santo antes de vir à terra? Com o sangue de cordeiros? Não. Assim que, em outras palavras, Jesus não pode ter entrado no lugar santíssimo quando ele foi para o céu. Ele só pode ter entrado no lugar santo. Não importa quanto se lamentem sobre o fato de que a data de 1844 é uma data profética, eles sempre vão ter um problema. Jesus só pode ter entrado no Hagion, no santuário, no lugar santo, quando ele subiu ao céu. Porque esse momento era a primeira vez que ele tinha o seu próprio sangue com o qual ele poderia ministrar. Isso significa que ele tem que ter entrado no lugar santíssimo depois. E a única data que temos para isto é o ano de 1844. Portanto, 1844 permanece, quer as pessoas gostem ou não. Agora, sobre esta data, a data do tempo do fim, durante este mesmo período em que o remanescente prega uma mensagem de separação, Satanás organiza uma falsa união. Começando com a Revolução Francesa, lembrem-se disso, ele substitui a lei de Deus com o seu próprio padrão terreno, chamado de direitos humanos. E ele organiza o fascismo e põe também o olho de Lúcifer e a serpente doadora de vida e o capuz de Mitra também. Neste mesmo período, nós vemos o surgimento da maçonaria, do espiritismo, da teosofia, dos falsos profetas, o movimento mórmon, os testemunhas de Jeová, o movimento da ciência cristã, e ao mesmo tempo Deus levanta uma barreira, um padrão contra isto, os que guardam os mandamentos de Deus e pregam a mensagem dos 3 anjos. Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz isto. Nenhuma outra igreja em todo o mundo faz. Nenhuma outra igreja no mundo inteiro prega a mensagem do santuário. Há somente uma igreja que faz isso no mundo inteiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acontecimentos interessantes ocorreram por volta de 1844. Karl Marx se une à Liga dos Justos em 1842, que depois vai se transformar na Liga dos Comunistas. Ele começou a escrever o Manifesto Comunista em 1844. E o que diz esse documento? Diz que não há Deus, e menos ainda, que tampouco há Jesus Cristo. Assim que Jesus Cristo foi removido. Ao mesmo tempo, há outra mensagem que sai ao mundo. Darwin, a origem das espécies. Esse mistério dos mistérios. Quando será que ele começou a escrever este livro? Esta é a introdução da origem das espécies. E há uma coisa interessante ali. Foi-me permitido especular sobre este tópico e fiz alguns breves apontamentos que depois expandi no ano de 1844. Isto é muito interessante. É a segunda vez que encontramos a data de 1844, um lugar muito importante, no qual temos um engano para o final dos tempos, que entra no mundo. E há um pequeno grupo que diz não, e há outros também que dizem não, mas eles não têm a totalidade da mensagem dos 3 anjos, nem têm a mensagem do santuário. Não é interessante saber que a maior representação das Nações Unidas é a da fé Bahá'í, e ela foi fundada quando? Foi fundada por El-Bab,
Ali está a data, 1844. A fé Bahá'í foi fundada em 1844 por Baha'u'lláh, uma fé fundada por El-Bab, que significa porta. Assim que em 1844 chegamos finalmente a um ponto no qual o mundo está preparado para receber um movimento que dirá: todas as igrejas se unam. Quem está por trás deste movimento? Isto é outro assunto, mas eu acho que a esta altura nós já entendemos. Porque quem tem o poder que as Nações Unidas têm, eles ou o catolicismo romano? É o catolicismo romano que tem poder. Assim que esta organização é apenas uma ferramenta. Mas 1844 é uma data interessante. A fé Bahá'í defende a ideia da unidade fundamental de todas as religiões. Esse é seu primeiro critério. A investigação independente da verdade, etc. E todas essas coisas interessantes sobre as quais nós já falamos anteriormente. Eles buscam a paz mundial e nós já falamos sobre isto. Bem, eu já entrei num templo Bahá'í e eles têm 3 livros ali. A Bíblia, e depois o Corão, e depois as mensagens de Baha'u'lláh. Agora, isso é interessante, mas este aqui eu achei interessante, por isso eu li no templo. No templo eu li isto e encontrei esta página muito interessante. E eu tirei uma foto. Página 217, e diz: ó povos e famílias da terra que se enfrentam, virem sua face para a unidade. Vejam, esta é a mensagem do nosso tempo. A mensagem da unidade sai para o mundo em que data? 1844. Uma mensagem de unidade. E deixem que o resplendor de sua luz brilhe sobre vocês. Unam-se todos e, por amor de Deus, tomem a decisão de eliminar qualquer que seja a fonte de controvérsia entre vocês. E depois haverá o brilho da grande luz mundial. Eu fico até nervoso quando eu escuto este nome. E vocês? A luz mundial envolverá a terra e seus habitantes serão transformados em cidadãos de uma só cidade. E eles então ocuparão um só e o mesmo trono. E de quem será este trono? Eu creio que será o trono de Lúcifer. Esta palavra, um só, com letra maiúscula. Agora, se vocês não sabem disto, a expressão um só é um acrônimo de Lúcifer no mundo do ocultismo. Ele, desde os dias iniciais de sua vida, não tem nenhum outro desejo senão este, e não continuará a abrigar nenhuma esperança senão esta. Não há dúvida alguma que as pessoas deste mundo, de qualquer raça ou religião, derivam sua inspiração de uma fonte celestial e estão sujeitas a um Deus. A diferença entre as ordenanças sob as quais elas se encontram devem ser atribuídas aos requisitos e à exegese diferente, diferentes explicações da época nas quais elas se revelaram. Tudo isso, exceto alguns, é o resultado da perversidade humana. Tudo isso foi ordenado por Deus. Isto é interessante. Tudo isto no mundo foi ordenado por Deus, exceto alguns que são perversos. E eu me pergunto quem são eles. Eles receberam ordem de Deus para que façam uma reflexão da sua vontade e propósito, para que se levantem armados com o poder de sua fé, para que quebrantem em pedaços os deuses de suas imaginações vãs e também os que espalham conflito entre vocês. Apeguem-se àqueles que trazem a união para vocês. É difícil de imitar. 1844, uma mensagem de unidade. 1844, uma mensagem de separação. Quem dá a mensagem de separação? Este grupo diferente que prega a mensagem dos 3 anjos. E diz aqui, uns poucos, o resultado da perversidade humana. Interessante. Dan Whitley escreve: como Bahá'í, eu me considero como um cidadão do mundo e creio firmemente que o mundo está quase conseguindo uma comunidade global, unida, uma família humana. A unidade na diversidade pode soar como uma outra manchete de jornal. Palavras doces num tempo em que o conteúdo é menos importante do que a apresentação. A verdade é que o conceito da unidade na diversidade é um conceito profundamente espiritual, é um princípio fundamental da fé dos Bahá'í.
E é um conceito essencial que tem que ser considerado quando se trata de encontrar solução para uma multidão de problemas globais. E este grupo é o que tem a maior representação nas Nações Unidas. Assim que não se trata de um pequeno grupo perdido em alguma região do mundo. E eles estão ali por uma razão, para convencer a maioria. O que significa a palavra ecumênico? Significa todo mundo habitado, que serve ao erro. O espiritismo moderno e todos esses assuntos de que temos falado, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, feito está. Tarde ou cedo, Deus vai terminar com a mentira neste planeta. E todas as pessoas, como Blavatsky e Annie Besant e Alice Bailey, e suas doutrinas da demonologia, serão expostas pelo que são. Porque eles literalmente adoram a Lúcifer. E de fato, isto foi publicado pela companhia editorial de Lúcifer. Depois mudaram seu nome para Lucis Trust, a Fundação Lucis, para esconder o nome. Mas será que todos são profetas estranhos que surgiram nesta data? Aqui há outra data interessante, 1844, o manuscrito sinaítico, o Códex Sinaíticos é descoberto no Monte Sinai e forma a base de todas as traduções modernas da Bíblia que removeram a Jesus Cristo como Deus e como único Salvador da humanidade. Vocês acham que isto é mero acaso? Vocês acham que isto é apenas uma coincidência? Isto é muito estranho. Ao mesmo tempo, quando esta mensagem de separação, a fim de que adoremos a Deus, a fim de que lhe demos glória, porque há apenas um Salvador, um Evangelho, uma maneira de ser salvo, todas estas coisas juntas acontecem na mesma data do ano 1844. E vocês se lembram de Gênesis 3,15? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo foi mudado pelo catolicismo para ela te ferirá a cabeça. Assim temos esta batalha interessante que se desenvolve nos últimos dias. Este é Robert Miller. Ele era o subsecretário-geral das Nações Unidas. Lembram-se disso? As maiores religiões do mundo, afinal, todas querem a mesma coisa, apesar de que nasceram em lugares diferentes e em circunstâncias diferentes. Vocês se lembram deste assunto? O que o mundo necessita é de uma convergência das diferentes religiões na busca da definição das leis cósmicas ou divinas que teriam que regular a nossa maneira de nos portar. Um ecumenismo espiritual mundial. É isto que eles querem, que todos se juntem. Alcançar a paz será impossível sem primeiro domar o fundamentalismo por meio de uma religião unida que professa fidelidade apenas à espiritualidade global e à salvação deste planeta. Assim que estes dois grupos estão anunciando uma oposição um ao outro. A religião do mundo novo, nos diz Alice Bailey, tem que ser baseada nessas verdades que hão perdurado ao longo dos tempos e que estão continuando firmemente no pensamento humano. Por elas, as Nações Unidas lutam. Meu grande sonho pessoal é alcançar uma aliança incrível entre todas as maiores religiões e as Nações Unidas. Robert Miller. Assim que as igrejas se juntam, mas há duas mensagens no mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem a mensagem. Não aceitem a marca da besta. O sábado é o dia do Senhor. Adorem a quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O papado vem e diz, não, você tem que me escutar. Eu direi a você quando você deve adorar. E você vai adorar no primeiro dia da semana, porque eu sou a autoridade da sua vida. E assim, o papado, no dia 7 de maio de 1998, publicou esta famosa carta apostólica chamada Dies Domini, pelo Santo Padre João Paulo, na qual ele pede que se organize uma legislação dominical. Domingo é a festa primordial que revela o significado do tempo. As riquezas espirituais e pastorais do domingo, como nos foram passadas pela tradição, são verdadeiramente grandes. Bem, pelo menos ele admite que isto não vem da Bíblia, certo?
De maneira significativa, o Catecismo da Igreja Católica ensina que a celebração do domingo como dia do Senhor e sua Eucaristia, elas estão no coração da vida da Igreja. E depois ele explica a quem se adora no domingo. Este é o seu documento, esta é a encíclica do Papa João Paulo. Enquanto eles escutam a palavra proclamada durante a Assembleia do domingo, os fiéis olham para quem? Para Maria. Agora, o que disse Blavatsky? Quem era Maria? Ela diz, Maria é em realidade a deusa Ísis antropomorfizada e é realmente Lúcifer. É isto que Blavatsky disse. Nós já estudamos isso numa conferência passada. Assim que eles olham a Virgem Maria, aprendendo dela a como guardar o domingo e a meditar sobre o domingo em seus corações. Com Maria, eles aprendem a ficar ao pé da cruz, oferecendo ao Pai, etc, etc. Com Maria, eles experimentam o gozo da ressurreição. E ele continua, etc, etc. Sua misericórdia dura por toda a eternidade, de domingo a domingo, e o povo peregrino segue os passos de Maria. Agora, se você não entende a linguagem ocultista, talvez isso não signifique muito, mas se você sabe, esta figura de Maria é realmente uma forma da grande luz, que pode ser masculina ou feminina. E isto é algo muito sério. Se eu quero seguir a Jesus, quando é que eu vou adorá-lo? Segundo o que eles estão dizendo, isso não ocorrerá no domingo. E se você obedece ao papado neste decreto, o que eles estão pedindo aqui? A quem você vai estar adorando? A Deus ou ao que está escrito aqui? Obviamente ao que está escrito aqui. E ele continua. Somente no quarto século reconheceu a lei civil do Império Romano este acontecimento semanal, determinando que, no dia do sol, os juízes, o povo das cidades e das diferentes fraternidades não trabalhariam. Seria, pois, errado ver nesta antiga legislação sobre o ritmo da semana uma circunstância puramente histórica, sem significado especial para a Igreja, assunto que ela podia ter colocado de lado, mesmo depois da queda do Império. Os concílios não pararam de insistir sobre a necessidade do repouso dominical. É ele que está falando isto. Não pensem que isto é só história. Eu estou falando de agora. E depois ele continua e cita a famosa encíclica do Papa Leão, Rerum Novarum, da qual eu já falei para vocês detalhadamente. Vocês se lembram na conferência sobre a nova ordem mundial? Dizendo ali que a pessoa pode roubar se quiser, desde que tenha uma necessidade. E todas essas coisas maravilhosas, toda a questão da economia e de como vai funcionar no futuro. E depois ele fala, portanto, também nas circunstâncias particulares do nosso tempo, os cristãos naturalmente lutarão para assegurar-se de que a legislação civil repete seu dever de guardar o domingo santo. Então, o que ele está pedindo aqui? Uma legislação civil em favor do domingo. E o periódico Sunday Times, de Londres, no dia 5 de julho de 98, disse: o Papa lança uma cruzada para salvar o domingo. E deixa claro que o domingo não é um dia de trabalho, porque tem que ser celebrado como o dia do Senhor. E isso leva o Papa a uma confrontação com a palavra de Deus e quanto à questão do sábado. Até o ministro do interior de Israel queria introduzir o domingo. E isto é algo interessante. Em junho do ano 2000, um periódico da Alemanha diz isto. Assim que temos os direitos humanos, mas os direitos humanos têm que ter limite. E o limite é que um só tem direitos humanos se obedece o sistema papal. Assim que há o direito da liberdade religiosa. Mas a liberdade religiosa para ele significa apenas que não se pode pregar a ninguém sobre Jesus Cristo ou sobre qualquer doutrina, porque isso seria uma ofensa à liberdade da outra pessoa. Não seria de acordo com a sua liberdade. E depois ele publicou esta fascinante carta apostólica que se chama Ad Tuendam Fidem, que significa em defesa da fé, por meio da qual certas normas são introduzidas no Código da Lei Canônica e no Código das Leis Canônicas da Igreja do Oriente. E no cânon 1436 da Igreja Católica, deve agora dizer, segundo o Papa João Paulo II, quem quer que negar ou se opuser a qualquer verdade que tem que ser crida com fé divina e católica, ou repudia a fé cristã em sua totalidade e não entra
e não apela à razão, depois de haver sido advertido de maneira legítima, tem que ser castigado como herege. Fascinante. Assim que o Papa João Paulo II pede que as pessoas que não estão de acordo com ele sejam castigadas como hereges. Quando foi a última vez que eles tinham falado assim? Na Idade Média. Incrível, eles podem sofrer castigos físicos, mas também a destituição, isto é, perder todos os bens que possuem. E além destes casos, quem quer que rejeita uma doutrina mantida de maneira definitiva por parte do pontífice romano, e eu pergunto, ele não acabou de dizer que nós temos que guardar o domingo, sim ou não? Bem, o que vai acontecer se eu sou adventista, um adventista do 7º dia, e digo que a Bíblia diz que o 7º dia deve ser guardado? Entro em conflito com ele, sim ou não? Sim. Continuando, por parte do pontífice romano ou do colégio de bispos que exercem seu magistério autêntico, ou também esta pessoa aceita uma doutrina condenada por parte deles como errada. Ele não acabou de dizer que o que crê em qualquer outra coisa não está correto? E não regressa a seus sentidos depois de haver sido advertido de maneira legítima, esta pessoa tem que ser castigada com uma pena apropriada. Qual era a pena apropriada no passado? A morte. A morte era a pena apropriada. Vocês sabiam que eles chegavam até este extremo? E vocês imaginariam que eles voltariam a chegar a este extremo? E depois ordenamos que tudo o que havia sido declarado por nós, a palavra nós está escrita com a primeira letra maiúscula. Tudo que foi declarado por nós nesta carta apostólica, motu próprio, isso significa dizer que é realizada por sua iniciativa, é firme e tem validade. E nós ordenamos que seja incluído na lei universal da Igreja Católica, isto é, no Código da Lei Canônica e no Código dos Cânones, etc., etc. Dado em Roma, São Pedro, 18 de maio de 1998, no 20º ano de nosso, escrito em letra maiúscula, nosso pontificado. É bastante arrogante. Quem mais utiliza nós e nosso com a primeira letra maiúscula? Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Assim que o Papa está falando aqui de maneira encriptada que ele é Deus e que ele domina sobre você. E ele está dizendo que é para guardar o domingo, quer você goste ou não. Lembra-se que quando estudamos Apocalipse capítulo 10, eu disse que só há de fato 2 movimentos religiosos mundiais? Um é o sistema católico romano e o outro é a Igreja Adventista do 7º dia. O sistema católico romano prega a guarda do domingo e a guarda das leis da igreja. E a Igreja Adventista do 7º dia prega a guarda dos mandamentos de Deus, permanece fiel a ele e ao sábado, como sinal de obediência a Deus. Guarda o sábado. Escutem a palavra de Deus e não escutem a palavra do homem. Lembram-se disso? Não foi o Criador do universo, em Gênesis 2, 1 a 3, mas a Igreja Católica que teve a honra de conceder ao homem uma pausa de seu trabalho a cada 7 dias. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma ou de outra coisa, ou o protestantismo e a guarda do sábado como dia santo, ou o catolicismo e a guarda do domingo como dia santo. Um meio termo é impossível. Lembram-se desta citação? Isto aqui é Roma falando. E ela diz, o domingo é de descendência católica romana. Nós já lemos isto. E os protestantes não se dão conta desta situação. E a citação segue. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não vai encontrar uma só linha que autorize o domingo. E ele está certo. Ele estudou muito bem. É o cardeal Gibbons. Ele conhece a sua Bíblia. Eles insistem, então, que o domingo é uma criação da Igreja Católica. É uma lei da Igreja Católica. E os protestantes dão honra à Igreja Católica quando eles o obedecem. Agora, a parte das perguntas deste boletim, eles responderam que, neste assunto, o assunto do sábado, a Igreja Adventista do 7º dia é a única denominação protestante consistente. Agora, isto ocorreu em 1942, e eu lhes mostrei também que o cardeal escreveu aqui. As pessoas que pensam que as Escrituras deveriam ser sua única autoridade, teriam que, logicamente, converter-se em adventistas do 7º dia, e deveriam guardar o dia de sábado como santo. Agora, isto é um assunto fascinante. E vocês dirão, isto é história. Roma mudou. Mas eu tenho notícias para vocês. Aqui está o desafio de Roma.
E vem da internet, da página católica romana immaculateheart.com. E foi publicada em dezembro de 2003. Não faz muito tempo, não é verdade? Bem, deixe-me ler. É algo fascinante. É fascinante o que a Igreja Católica Romana tem que falar hoje em dia sobre este assunto. Aqui estão as referências. Isto vem diretamente deles, não da minha parte. Eu não inventei isto. A maioria dos cristãos supõe que o domingo é o dia de adoração que a Bíblia aprova. A Igreja Católica Romana protesta que ela transferiu a adoração cristã do dia sábado para domingo e que tentar argumentar que a mudança se deu na Bíblia é algo desonesto e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quer basear seus ensinos apenas na Bíblia, eles terão que adorar no sábado. Muito bem, esta é a Igreja Católica Romana falando hoje. Vocês acham que eles ainda vão mais longe? Isto seria interessante. O que será que eles têm ainda a dizer? Bem, eles voltaram a publicar esse artigo que haviam publicado em 1893. E eu fiz uma citação deste artigo na última conferência. Agora, por que eles estão publicando outra vez esse artigo em sua totalidade em um site católico da internet? Bem, eles estão dizendo aqui que no dia 24 de fevereiro de 1893, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia adotou algumas resoluções que apelavam ao governo e ao povo dos Estados Unidos sobre uma decisão da Corte Suprema que declarava que os Estados Unidos era uma nação cristã e sobre uma ação do Congresso que dizia que podia legislar sobre o tema da religião. E em resposta a isso, no mesmo mês de março de 1893, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa publicou estas resoluções em um folheto intitulado Apelo e Protesto. E havendo recebido um destes, o editor do jornal Espelho Católico de Baltimore, no estado de Maryland, publicou uma série de 4 editoriais que apareceram nesse periódico nos dias 2, 9, 16 e 23, no mês de setembro do ano de 1893. Este periódico, chamado Espelho Católico, era o órgão oficial do cardeal Gibbons e do Vaticano nos Estados Unidos. Assim que este é um documento muito oficial que eles publicaram. E por que publicaram? Porque os adventistas do sétimo dia apelaram para manter a igreja e o Estado separados. Agora, o site da internet Mary Online voltou a publicar este artigo em sua totalidade. E eu não vou dar detalhes sobre ele outra vez. Basicamente, o artigo é uma boa apresentação sobre o sábado. E é um estudo maravilhoso. Melhor ou igual ao que qualquer erudito da Igreja Adventista do Sétimo Dia faria. E o estudo diz por que o sábado é o dia do Senhor. E assim, eles usam a Bíblia para provar que o sábado é o sétimo dia, o dia do Senhor, para que eles possam alegar que eles o mudaram. E eles não são tímidos sobre o fato de dizer que eles o mudaram. Não escondem este fato. Eles admitem, e de maneira arrogante, estes são os fatos. Eu vou citar um pouco mais deste artigo, no qual eles disseram: o protestante diz: como posso receber os ensinamentos de uma igreja apóstata? E nós perguntamos: como recebeste estes ensinos durante toda a tua vida? Em direta oposição ao teu mestre reconhecido, a Bíblia, sobre o assunto do sábado. Este foi o artigo em 1893. E depois, os que seguem a Bíblia como sua guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, têm o peso da evidência exclusiva do seu lado. Os adventistas são o único corpo de cristãos que tem a Bíblia como seu mestre e que não podem encontrar nenhuma evidência em suas páginas para a mudança do dia do sétimo para o primeiro. E é por isso que eles se chamam adventistas do sétimo dia. E eles continuam: não há nenhum protestante que vive hoje em dia que já obedeceu a esse mandamento, preferindo seguir a igreja apóstata, entre aspas, em vez de obedecer a seu mestre, a Bíblia, que desde Gênesis a Apocalipse não ensina nenhuma outra doutrina, senão que os israelitas e os adventistas do sétimo dia estão corretos. Os dois grupos afirmam que a Bíblia é seu mestre infalível. Deixam que a Bíblia decida se é o sábado ou o domingo, que é o dia que Deus manda guardar. Um destes grupos tem que estar em uma posição errada. E depois eles fazem um amplo estudo bíblico sobre este assunto. E depois há uma nota editorial. E percebam, esta nota editorial é interessante. Foi neste ponto que a reforma foi condenada pelo Concílio de Trento. Incrível! Vocês sabiam que toda a reforma falhou
no Concílio de Trento por causa do assunto do sábado? Vocês sabiam isto? Incrível. Interessante. Vejam, os reformadores haviam constantemente acusado, assim como vem dito aqui, que a Igreja Católica havia apostatado da liberdade, assim como esta está contida na palavra escrita. A palavra escrita, a Bíblia, e somente a Bíblia, assim diz o Senhor. Estas eram suas falas constantes. E as Escrituras, assim como estão escritas, são o único parâmetro de apelação. Esta era a plataforma proclamada pela Reforma e pelo Protestantismo. As Escrituras e a tradição, é isto que a Igreja Católica dizia. A Bíblia, assim como interpretada pela Igreja e segundo o consenso unânime dos padres, esta era a posição e a reivindicação da Igreja Católica. Este era o assunto principal no Concílio de Trento. Um ponto interessante, o concílio foi chamado especialmente para considerar as questões que se haviam levantado e haviam sido trazidas à atenção da Europa pelos reformadores. Vocês sabiam que a reforma podia ter tido êxito? Ela podia ter tido êxito. Finalmente, depois de uma ansiedade mental longa e intensa, porque havia muitos católicos que estavam preparados para renunciar à tradição e aceitar a Bíblia e somente a Bíblia, e foram discussões de ponta, bem contemporâneas. O arcebispo de Reggio entrou no concílio basicamente com o seguinte argumento para o grupo que se apegava apenas às Escrituras. E ele disse, os protestantes alegam basear suas doutrinas somente na palavra escrita. Eles professam apegar-se apenas às Escrituras como seu parâmetro de fé. Eles justificam sua rebelião com o pretexto de que a Igreja apostatou da palavra escrita e segue a tradição. Agora, os protestantes alegam que eles se baseiam na palavra escrita, mas isto não é verdade. O fato de professarem apegar-se apenas às Escrituras como seu parâmetro é falso. A prova disto é que a palavra escrita explicitamente manda a observância do sétimo dia como sábado. Eles não observam o sétimo dia, mas o rejeitam. Este foi o seu argumento. Se eles verdadeiramente se apegassem às Escrituras apenas como seu parâmetro, eles estariam observando o sétimo dia, assim como as Escrituras mandam. Mas eles não apenas rejeitam a observância do sábado, assim como vem mandado na palavra escrita, mas também adotam e praticam a observância do domingo, pela qual eles têm apenas a tradição da Igreja. Como consequência, sua reivindicação de que apenas as Escrituras são seu estandarte se derruba. E a doutrina da Escritura e da tradição como essenciais fica estabelecida de maneira completa, e os protestantes mesmos são os juízes desse assunto. Assim, que a reforma falhou por causa do assunto do sábado, e isto é muito interessante. E depois ele segue dizendo, esta foi a inconsistência da prática protestante comparada com a profissão protestante, que deu à Igreja Católica a razão ansiosamente desejada e buscada por tanto tempo para poder condenar o protestantismo e a todo o movimento da reforma, como uma rebelião egoísta contra a autoridade da Igreja. E a citação continua. E esta é, hoje em dia, a posição das partes nesta controvérsia. Hoje em dia, como demonstra esse documento, este é o assunto vital sobre o qual a Igreja Católica acusa o protestantismo e sobre o qual ela condena a posição do protestantismo popular como sendo indefensável e que se contradiz a si mesma e se destrói a si mesma. Bem, o que vai fazer o protestantismo? Incrível! Que desafio foi feito? Não foi isso um desafio? Assim que a reforma falhou, por causa do assunto do sábado. E não é interessante que a Bíblia diz, quando fala sobre a igreja de Sardes, nas 7 igrejas do Apocalipse, diz, não encontrei tuas obras perfeitas diante de Deus. Mas há umas poucas pessoas em Sardes, aqueles que andaram comigo em vestiduras brancas. E eu creio que haverá ainda. Lutero e Melanchthon e todos estes grandes reformadores, eles caminharam segundo a melhor luz que eles tinham, mas eles não conheciam todo o assunto do sábado. Eles recusaram dar marcha ré. De fato, sua própria confissão de Augsburg os condenou.
Agora, vejamos o que o editor do Mary Online, este site da internet, fez com esta carta em dezembro de 2003. Prestem atenção. O desafio publicado por Roma há 100 anos permanece. Estes escritos apostólicos que foram publicados então, ou a Igreja Católica está correta, ou os adventistas do sétimo dia estão corretos, não há outra escolha. Agora, não sou eu que digo isto, não sou eu que inventei isto. Esta é a Igreja Católica Romana que fala hoje em dia. E eu entendo, porque eu estou nesta posição. Assim que, quem eles declaram que é o seu opositor confirmado? O que diz a Igreja Católica Romana? Quem são os únicos protestantes coerentes? Quem são os únicos que se opõem a eles neste assunto? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, vocês entendem porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma condenação, não apenas para o catolicismo, mas também para o protestantismo? Sim ou não? Tem que ser. E é por isso que eles debocham de nós, nos chamam de seita, tanto católicos quanto protestantes. Assim que, basicamente, se isto é verdade, se o que eu preguei aqui é verdade, esta é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem considerar o que os outros estão fazendo, o catolicismo está de acordo de todo o coração. E isto diz o editor, não pode haver outra escolha. Bem, nós estávamos falando sobre o que a Igreja Católica Romana disse. Ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do sétimo dia estão corretos. Não pode haver outra escolha. E se vocês prestam atenção na reunião intrafé de 1999, na qual o Papa foi escolhido como líder espiritual do mundo, e na qual foi pedido que eles se unissem para condenar os fundamentalistas cristãos que abusam da liberdade de expressão, e que seus esforços em converter os outros incitam ao ódio e à violência. Para quem eles estão falando isso? Vocês acham que é para quem? Tem que ser os adventistas do sétimo dia, porque eles são os protestantes consistentes que pregam contra as doutrinas antibíblicas. Todos os representantes estavam de acordo em 2 pontos-chave. Primeiro, o Papa João Paulo II foi nomeado por consenso como o principal guia espiritual e o supervisor espiritual do planeta. E 2, os fundamentalistas religiosos que se recusam a se unir ao movimento global ecumênico têm que ser silenciados. E quem são eles? Sim, quem são eles? Eles acabam de identificá-los. Eles mesmos nos indicaram em quem eles acham que há problemas. E George Bush disse, a melhor maneira de honrar o Papa João Paulo II, verdadeiramente um dos grandes homens, é tomando o seu ensino seriamente e colocar as suas palavras e ensinos em ação aqui na América. Este é um desafio que temos que aceitar. Assim, eu pergunto, os Estados Unidos aceitaram uma doutrina papal ou vão aceitar a doutrina bíblica? Eles aceitaram a doutrina papal. Ele mesmo disse isso. Assim que eles querem fazer leis, e esta é outra coisa que o Apocalipse nos diz, eles farão leis. Assim que podemos ver um enfrentamento mundial que está no futuro. Agora, vamos dar uma vista geral numas citações interessantes. Deus opera de muitas maneiras, por meio de muitas fés e agências religiosas. Esta é a razão pela qual se eliminam as doutrinas não essenciais. Percebem? Se algo não se encaixa no ecumenismo, o que precisam fazer com o tema? Tem que se livrar dele. Então, o que acontece com o que não se encaixa com o ecumenismo? Por exemplo, a guarda do sábado tem que desaparecer. Outras medidas vão ser tomadas neste assunto das religiões e da educação. Medidas governadas por Cristo. Ele vai se mover para restaurar os pontos de referência antigos, para eliminar o que não é essencial e para reorganizar o panorama religioso total em preparação para a restauração dos mistérios. Esses mistérios, uma vez restaurados, unirão a todas as religiões. Pergunto, será que nós podemos aceitar isto? Sim ou não? A resposta é não. Este é um assunto sério. A escritora da Nova Era, Natalie Blanks, disse,
Ao olhar abaixo da superfície dos eventos turbulentos exteriores, nos damos conta do movimento em expansão que se move para a eliminação dessa separação sectária e para distanciar-se da confiança na doutrina e no dogma, que são duros e firmes. Ao mesmo tempo, há uma busca mais intensa por uma compreensão mais profunda dos ensinamentos interiores e de sua aplicação aos enormes problemas de hoje em dia. Então, o que estão esperando? Eles querem se desfazer dessas doutrinas que separam. Vocês conseguem ver como o sábado está se tornando um assunto importante? Como nós teremos que representar a verdade e a justiça? Vão tirar o próprio Cristo. Vão lançá-lo no triturador de papel. Este é um ataque violento, total a Jesus Cristo, atacando também o seu povo. Thomas Aaron Zeller, diretor dos Federalistas Mundiais, indica: um número crescente de pessoas está financiando uma reação contra a onda de fanatismo religioso fundamentalista. A direção correta que se tem que tomar é a que vai conduzir a um novo mundo de unidade e a uma lei mundial. Uma citação depois da outra. Alice Bailey disse a mesma coisa. O dia está amanhecendo quando todas as religiões serão consideradas como emanando de uma grande fonte espiritual. Elas aceitarão as mesmas verdades, não como conceitos teológicos, mas como essenciais para a vida espiritual, da irmandade das relações humanas. Bem, isso parece bonito, do jeito que está escrito, mas não é o que diz Deus. Assim que os esforços explícitos das Nações Unidas eventualmente darão fruto, e uma nova Igreja de Deus reunida de todas as religiões e grupos espirituais, unida, dará fim à grande heresia do separatismo. Amor, unidade e o Cristo ressuscitado estarão presentes. Ele nos demonstrará a vida perfeita, a grande heresia do separatismo. Mas o que nos informa o grande clamor, a última advertência? Saiam e se separem. Há aqui um grande conflito. Agora eu entendo porque as Nações Unidas se propuseram vir falar com a minha denominação, dizendo: há somente um caminho, e este caminho é o das Nações Unidas. Há somente um corpo que vai conseguir isto, e este é o corpo das Nações Unidas, etc, etc, etc. Bem, isso tudo já foi dito, mas me interessa pessoalmente, eu estou interessado neste assunto. Ela diz que as pessoas iluminadas não tolerarão o autoritarismo em nenhuma igreja, nem o totalitarismo em nenhum sistema político. Eles não aceitarão, eles não permitirão o governo de nenhuma organização de homens que procure dizer a eles que eles têm que crer para ser salvos. Opa! O que ocorre se a Bíblia diz: há somente um caminho debaixo do céu, sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, por intermédio de Cristo Jesus? Eles não vão deixar que nós digamos isso, certo? Já não se pode dizer isso. Isso vai contra a lei, vai contra as leis do ódio. William Irwin Thompson, membro da Nova Era, indica que a forma da igreja na Nova Era vai continuar a mesma. Assim que os que vão à igreja não vão notar que houve uma mudança na mensagem. Ele disse que a nova espiritualidade não abandona os padrões anteriores das grandes religiões universais. O sacerdote e a igreja não desaparecerão, não serão forçados à não existência na nova era. Eles serão absorvidos na nova era. Isso não é brilhante? Deus chamou o movimento desde 1844 para manter-se firme contra esse movimento. E que crise vamos enfrentar? Que crise vamos enfrentar? Eu tenho o pior convite para vocês no mundo. Vocês gostariam de se unir a uma igreja que vai se tornar a ovelha negra do mundo? A mais desagradável, a mais odiada seita em todo o mundo? Aqueles que guardam o sábado em detrimento de uma lei da Igreja Católica Romana que vai se propagar em todo o mundo. Venham, tornem-se membros de uma seita odiada. Que convite ótimo! Quem vai aceitá-lo? Não me parece uma boa ideia aceitá-lo, mas o que ocorre é que o outro lado vai ver a ira de Deus. E Deus prometeu proteger a todos os que se apegarem à sua palavra.
Não seria este um cenário interessante? Quem vai responder a um convite assim? Eu lhes digo quem vai responder. Somente aqueles que realmente creem e confiam que Jesus vai triunfar. Ninguém mais. Há, por acaso, uma mensagem melhor de separação do que esta? Eu creio que não, não há. A preparação de homens e mulheres de boa vontade é necessária para introduzir novos valores na vida, novos padrões de comportamento, novas atitudes. O mestre mundial se preocupará principalmente com os requisitos de uma nova ordem mundial e com a reorganização da estrutura social. Isto aí está num folheto da organização Boa Vontade Mundial. E esta não é uma organização de brincadeira. Ela foi fundada por todos os grandes líderes do mundo. Robert Miller escreve: as maiores religiões do mundo têm que acelerar dramaticamente seu movimento ecumênico e reconhecer a unidade de seus objetivos na diversidade de seus cultos. As religiões têm que ativamente cooperar para alcançar uma compreensão sem precedentes dos mistérios da vida e do nosso lugar no universo. Minha religião, correta ou falsa, e minha nação, correta ou falsa, são expressões que têm que ser abandonadas para sempre na era planetária. Lamento. Quanto a mim, eu prefiro a Bíblia e somente a Bíblia, nada mais. E Djwhal Khul diz que Jesus estava equivocado. E quem é esse? Djwhal Khul é um demônio que falou a Alice Bailey. Jesus estava equivocado sobre a divisão das ovelhas e dos cabritos. Ele havia pensado que as ovelhas iriam para o céu e os cabritos iriam para o inferno, pois é o contrário. E vocês se lembram, isso não é brincadeira. As Nações Unidas disseram que elas baseiam seus escritos em quem? Em Alice Bailey, que foi a médium de Djwhal Khul. Isso não é brincadeira, este é um assunto sério. O cabrito em Capricórnio é o iniciado. E de certo ângulo esotérico, os cabritos vão ao céu, porque eles funcionam no reino espiritual. As ovelhas ficam na terra, até que se convertam em cabritos. Isto é lixo. A entrada nos céus, declara Djwhal Khul, é a entrada na era de Aquário e Peixe, isto é, as forças cristãs se minguam rapidamente. Esta guerra tem que ver com Jesus Cristo. Esta não é uma guerra contra uma seita ou um indivíduo. Nós estamos presos no meio de tudo isto e temos que fazer uma escolha. A organização Boa Vontade Mundial disse explicitamente: esta luz radiante, a mensagem de Cristo, não pode ter nada que ver com ensinos sombrios das igrejas que estão baseados na morte, na crucifixão, na agonia, no inferno eterno e na ira de um Deus que se vinga para construir uma nova civilização baseada na consciência nova nascente na humanidade. As organizações da igreja, se querem sobreviver, terão que se ajustar à hierarquia espiritual, isto é, à liderança demoníaca da nova era. Este é o problema. A humanidade não será capaz de fazer a transição da vida puramente terrena à vida universal, até que a palha seca seja separada do trigo. A candidata democrata para a nominação de vice-presidente para o ano de 1984 e diretora executiva da Sociedade Futuro Mundial, Barbara Marx Huber, não economiza palavras. Nenhum tipo de paz mundial pode prevalecer até que os membros egoístas do corpo planetário mudem ou morram. Esta é a escolha. Eles têm que seguramente morrer ou mudar. Que disse o Papa? Eles têm que ser condenados como hereges e eles têm que sofrer o castigo apropriado. Bem, perguntemos a seus colaboradores qual é o castigo. Mudar ou morrer? Este é o castigo. Este ato é tão horrível como matar uma célula que tem câncer, mas tem que ser feito por amor ao futuro da totalidade. Bem, eu não tenho que ler todas essas citações sobre sementes defeituosas e que têm que ser cortadas. Djwhal Khul, falando por meio de Alice Bailey, disse: um violento germe, uma infecção de estreptococo está ameaçando a vida da humanidade. O germe faz sentir sua presença nas áreas infectadas do corpo da humanidade. Outra operação cirúrgica poderá ser necessária para desfazer-se isto. A morte não é um desastre, por isso muita destruição será permitida. Vocês acreditam que nós estamos diante de outra experiência como nos campos de concentração de Auschwitz? Não quero assustar a ninguém. Estas são apenas citações.
Estes obstáculos serão levados debaixo do cuidado dos grandes seres que assumirão o controle até que haja saúde. Muito obrigado. Eu prefiro que vocês fiquem onde vocês estão. Eu não quero esse tipo de saúde. Isto se pode fazer de uma maneira muito melhor e muito mais rápida sem o corpo físico. Vocês percebem a astúcia de tudo isso? Bem, passemos para o outro lado. Ruth Montgomery disse que as almas passarão para o mundo dos espíritos para refletir sobre suas atitudes. Estas são citações incríveis e são verdadeiras, não são brincadeira. E um antigo membro da Nova Era, Randall Bayer, disse: os que recusarem a marca da besta serão o alvo a ser exterminado, naquilo que se chamará eufemisticamente de centros de reeducação sobre o amor e a trasladação, isto é, campos de morte disfarçados. É preciso mudar ou morrer. E esta citação vem de um homem que ganhou o prêmio Templeton. Vocês se lembram que o Billy Graham também ganhou o prêmio Templeton? É uma pessoa destacada, é o presidente do Conselho de Editores da Enciclopédia Britânica, diretor do Instituto para Investigação Filosófica em Chicago, presidente do projeto Paideia e comissário honorário do Instituto Aspen, altamente honrado nos fóruns mais altos deste mundo. E ele disse: eu falo palavras simples. Adler argumenta que não vamos conseguir a paz mundial até que obtenhamos a unidade cultural. Mas Adler argumenta que há somente um obstáculo a esta unidade, o cristianismo. E que tipo de cristianismo? Aquele que se apega exclusivamente à Bíblia e apenas à Bíblia. O cristianismo alega ter um conhecimento sobrenatural, uma revelação divina, e isso causa divisão. Não está aberto ao debate racional. E nós não deveríamos tolerar isso. Agora, estas são pessoas destacadas que estão dizendo estas coisas. Assim, que um cristianismo que está baseado absolutamente na Bíblia não pode ser tolerado. Sabem o quê? Estou entusiasmado. E sabem por quê? Porque temos que estar perto do fim. Se você conhecesse as promessas que Deus tem guardadas para os que o amam, elas são incríveis. De como Deus protegerá o seu povo, assim como ele protegeu os israelitas na antiguidade. Será que essas pessoas sabem que as pragas vão vir? E que Deus fará uma diferença entre o seu povo e eles? Ele fez uma diferença entre os egípcios. E então houve 10 pragas. As primeiras 3 caíram sobre todos, mas as últimas 7 caíram somente sobre os egípcios. Quantas pragas haverá no final dos tempos? Nós não vamos ter as 3 primeiras. Isso não é legal? E eu quero dizer algo. Vale a pena seguir a Deus. Eles podem dizer tudo o que eles querem, mas o que eles dizem é vão. Eles estão falando besteira. Incrível. Incrível. Se Deus estalasse os dedos, eles desapareceriam. Que arrogância deles. As igrejas cristãs, escreve Rothschild em Realidade e Ilusão, têm que suprimir todo o separatismo. Vocês percebem que este é o problema? E aprender a cooperar com todas as outras religiões, das quais suas escrituras são de igual valor e beleza que o Novo Testamento. Muito bem, sigamos. O Dr. Christopher Hyatt se refere aos cristãos fundamentalistas como a sombra que emerge na sociedade e revela como esta mudança vai tomar lugar e que a terra requer um pouco de sangue. Estas pessoas vão ter que ser erradicadas. Eu vejo que a nova era requer muito sangue, desbaratamento, caos e dor para que ocorra uma mudança em massa. E o livrinho de Bailey adverte: não deve haver angústia sobre o desaparecimento da velha ordem mundial. Muito bem, o bom, o verdadeiro, o belo estão por vir. E a humanidade é a responsável por sua vinda. E não uma intervenção divina qualquer do exterior. O que ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Que vai haver uma intervenção divina do exterior. É isso que os adventistas ensinam. Que ensinam as outras denominações? Não, que vai haver um arrebatamento e uma conversão total. Isto é uma mentira. O protestantismo está mentindo até mesmo para o seu próprio povo. Não é isso que a Bíblia ensina. João 16, 2. E os expulsarão das sinagogas, e chegará a hora quando quem quer que os mate pensará que está fazendo serviço a Deus. Isto é bíblico.
João 16:33. Estas coisas vos falei para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, este foi um vídeo que foi transmitido em cadeia nacional de televisão pela CNN, depois dos acontecimentos de 11 de setembro. Em uma guerra, as nações sofrem perdas. O risco numa democracia como os Estados Unidos é que a Constituição seja uma dessas perdas. Aqui há algumas novas regras. Aqueles dos quais tivermos suspeitas podem ser encarcerados até por 7 dias sem ser condenados por nada. O periódico Los Angeles Times relatou que nesta última semana mais de 1.000 pessoas foram presas. Também o governo pode escutar qualquer conversação que os presos tenham com os seus conselheiros legais. A Polícia Federal anteriormente tinha que ter evidência e ter um juiz que autorizasse que eles fizessem escutas, mas já não é mais assim. A suspeita é suficiente para outorgar este direito. Também os estrangeiros podem ser processados por tribunais militares especiais. Seria um julgamento secreto sem a presença dos repórteres. Aos réus, o melhor é que lhes seja dado um ajudante legal para defendê-los. E a expressão "o melhor é", neste caso, significa, quem sabe. Os tribunais podem admitir evidência que seria injustificada em um tribunal civil. Rumores, fofoca, boatos, o que seja. O júri não teria que dar voto unânime para sentenciar os acusados à morte. E não haveria possibilidade de apelação. De todos os modos, John Ashcroft, o ministro da Justiça, disse: os terroristas estrangeiros não merecem a proteção da Constituição americana. Patrick Leahy, de Vermont, disse: isto envia uma mensagem que é aceitável ter julgamentos secretos e execuções sem a possibilidade de revisão por uma magistratura. E isto é certamente verdadeiro. O jornalista William Safire, do New York Times, disse: um presidente dos Estados Unidos acaba de assumir o que equivale a poderes ditatoriais para encarcerar e executar os estrangeiros. Assim que julgamentos secretos são, em aparência, constitucionais, mas eles negam aos acusados a proteção que a Constituição oferece. Por outro lado, os homens que puseram bombas no World Trade Center, em 1993, foram julgados por um tribunal civil com proteções constitucionais. E isso pareceu funcionar. Agora, o que é interessante é que George Bush especificou este assunto e disse que se você fala deliberadamente contra os Estados Unidos, você também se qualifica como um terrorista. Isto é interessante. Assim que eles podem prender você sem processo, eles podem executá-lo. Imaginem, estão jogando fora todas as leis. Já não se precisa esperar mais quanto à existência de uma mudança importante. Tudo já está no lugar. Tudo pode ocorrer muito rapidamente. Um período de extrema tribulação e de miséria sem precedentes vai cobrir muito em breve todo o mundo. A destruição dos elementos não desejáveis. Esta é a declaração de R.P. Laurie Krishna, Kalki Avatar, no Apocalipse de Jesus Cristo. Maharishi Mahesh Yogi é um homem interessante. Ele foi o homem que introduziu a prática oculta da meditação transcendental. Ele diz: não há nem vai haver um lugar para o que não é apto. Os aptos liderarão. E os que não estão aptos não poderão continuar existindo. Não há lugar para eles. Na era da iluminação, não há lugar para gente ignorante. Interessante. Matthew Fox, lembram-se dele? O famoso teólogo católico. Ele fala da nova era como se o planeta tivesse apenas 4 bilhões de habitantes. O que ocorreu com os outros 3 bilhões? John Randolph Price, autor do livro Os Superseres, fala dos cristãos nesta citação. Há alguns grupos que continuam apegando-se à ideia absurda de que o homem é um pecador miserável, um verme da terra. E ele também nos indica que 2,5 bilhões de pessoas serão mortas. E o humanista da nova era, John Dunphy, se refere ao cristianismo como um cadáver que está apodrecendo. E nós podíamos seguir apresentando citações. Por exemplo, esta pessoa aqui interessante, o príncipe Filipe, é ele que diz: na minha reencarnação, eu gostaria de voltar como um vírus mortal, para poder contribuir de alguma forma para resolver os problemas populacionais. Estas pessoas são ocultistas de alto calibre e são muito amistosas. Ted Turner, presidente da Sociedade para um Mundo Melhor, chamou os cristãos de tolos e perdedores e também disse que a população tem que diminuir.
Ele quer uma população de 250 a 300 milhões de pessoas, um declínio de 95% dos níveis presentes. Bem, quem sabe um dia ele não vai nos dar um exemplo deste assunto. As pedras-guia do estado da Geórgia são muito interessantes. Estão aqui nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E o que elas são? Num dos montes mais altos no condado de Elbert, na Geórgia, se encontra um monumento gigante de granito, inscrito em 8 idiomas diferentes, sobre 4 pedras gigantescas que sustentam uma pedra angular. E há 10 guias, ou mandamentos. O monumento é também chamado alternativamente de as pedras-guia do estado da Geórgia, ou o Stonehenge americano. A mensagem é, número 1, manter a população mundial numa média de 500 milhões, em equilíbrio perpétuo com a natureza. Isso é interessante. Quais são os outros mandamentos? Número 2, guia da reprodução sábia, que aumenta a boa forma física e a diversidade. Número 3, unir toda a humanidade com um único idioma novo. 4, restringir a paixão, a fé e a tradição sob o domínio da razão. Número 5, proteger os povos e as nações com leis imparciais. Número 6, que os governos nacionais sejam internos, mas as suas disputas sejam resolvidas em um tribunal mundial externo. Número 7, evitar leis insignificantes. 8, manter um equilíbrio entre direitos pessoais e deveres sociais. Número 9, entesourar a verdade. Número 10, não ser um câncer sobre a terra. Deixem espaço para a natureza. 10 regras. E o que ocorre com o resto da humanidade? O que eles vão fazer com eles? Estas pessoas têm o homicídio em seu coração. São assuntos interessantes. Aqui está o Stonehenge original. Aqui está um pequeno buraco na rocha da Geórgia. O buraco na rocha foi perfurado na pedra central para que a estrela do norte, que na maçonaria é um símbolo de Lúcifer, pudesse ser vista a qualquer momento. Este foi um dos vários requisitos estipulados para que R.C. Christian construísse o Stonehenge americano. E depois se diz aqui nas pedras-guia do estado da Geórgia que estas pedras-guia podem ser guias em uma era da razão. Esta é uma frase interessante, porque A Era da Razão foi um livro escrito por Thomas Paine, e sua intenção era de destruir as crenças judaico-cristãs sobre as quais a República Americana havia sido fundada. São temas interessantes que estão juntos. Bem, eu tenho notícias para estes assassinos futuros e para os seus pequenos planos. Daniel 2,44 nos diz, e nos dias destes reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e nem será o reino deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele permanecerá para sempre. Que promessa tremenda! Malaquias 3,5. E eu virei a vós para juízo, e serei testemunho contra os feiticeiros. Estas pessoas são feiticeiras. Elas adoram a Lúcifer. Contra os adúlteros, contra os que juram mentira, os que defraudam de seu salário o jornaleiro, a viúva e o órfão, e os que fazem injustiça ao estrangeiro, não tendo temor de mim, diz Jeová dos Exércitos. No 9º volume do livro Testemunhos para a Igreja, na página 101, Ellen White diz: ó, que pudéssemos ver as necessidades destas cidades, assim como Deus as vê. Em um tempo como este, cada mão tem que ser utilizada. O Senhor vem, o fim está próximo. Sim, próximo está. Dentro de pouco tempo, já não nos será possível trabalhar com a liberdade da qual gozamos agora. Cenas terríveis estão adiante de nós. E o que temos que fazer? Temos que fazê-lo rapidamente. E por que estamos tão adormecidos? Também na minha própria igreja. Oh, quantas vezes na minha própria igreja eu escuto: o Senhor ainda não vem, temos muito tempo ainda. Não são estas pessoas vigias na muralha de Sião, que vigiam e veem e olham a todas essas coisas? Eu não creio que temos muito tempo. E sabem quem é o inimigo, sabem quem é ele. É nosso dever empregar todo o meio possível para ajudar a proclamação da verdade.
Temos que operar como nunca operamos anteriormente. O Senhor vem muito em breve e estamos ingressando em cenas de calamidade. As agências satânicas, ainda que invisíveis, estão operando para destruir a vida humana. Eu creio que esta mulher era profetisa. Agora é a nossa vez de operar com vigilância. Nossos livros e periódicos têm que ser levados à atenção das pessoas. O evangelho da verdade presente tem que ser dado às nossas cidades sem tardar. Temos que nos despertar para cumprir nosso dever. E eu quero dizer, hoje em dia, eu sou adventista do sétimo dia porque eu creio com todo o coração que os adventistas pregam a verdade. E eu quero dizer outra coisa. Eu lutei como um leão para não me converter à igreja. Vocês acham que eu ia querer renunciar a todas as coisas do mundo? Eu tinha tudo. Eu era um professor numa universidade. Eu tinha isto e aquilo. Eu tinha tudo. Eu não queria renunciar, mas eu não tive escolha. Porque eu examinei todas as doutrinas. Eu procurava uma saída. Acreditem em mim, eu tentei encontrar uma saída, mas não havia saída. Porque o catolicismo romano diz, ou é um caminho ou é o outro. Eles mesmos dizem que não há outra escolha. E eu estou de acordo com eles a esse respeito. Eu era católico romano e eu tive que mudar de lado. Eu fiz isso. Não quero ferir a ninguém. Eu só quero que as pessoas entendam e que elas sejam salvas. Oh, por que morrerá a casa de Israel? Por que morrer? Aceita a verdade. Rápido. Faze de Jesus o teu rei. Qual é o nosso problema? Não conseguimos enxergar o que está acontecendo com o mundo? Destruição iminente. Também por Ellen White, o espírito de profecia, o lar adventista em inglês diz, o tempo está próximo quando as grandes cidades serão varridas e todos terão que ser advertidos que estes juízos vêm. Oxalá o povo de Deus tivesse um sentido da destruição iminente de milhares de cidades que agora estão quase que totalmente entregues à idolatria. Bem, eles estão planejando a destruição de muita gente, sim ou não? E eles utilizarão isto como uma desculpa para eliminar os outros. Daniel 7,18 diz, depois os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino até o final dos tempos, eternamente e para sempre. Não é esta uma promessa tremenda? Então, do que estamos com medo? Eu não tenho medo. Eu aprendi a confiar que Deus fará tudo o que Ele prometeu. E Ele prometeu que essas pessoas não chegarão sequer à sua porta. Ele prometeu. Ele disse que as pragas vão cair e que cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua destra, mas que a ti eles não chegarão. Salmo 91, 7. Internalizem essas promessas, leiam suas Bíblias, apoderem-se dessas promessas, façam. Se vocês pegarem a minha Bíblia, vejam, cada página tem a letra P de promessa. Onde quer que eu encontro uma promessa de Deus, eu escrevo a letra P e digo, graças, Senhor, esta promessa é para mim. E para isso necessitamos de uma relação. Necessitamos do azeite. Derramem o azeite da experiência em suas vasilhas, para que quando o Senhor venha, vocês possam permanecer firmes. E todos vocês que são hóspedes aqui esta noite, eu quero me desculpar por ter ferido aos sentimentos de muitos. 1000 desculpas. Porque eu sei o que eu disse a vocês hoje é muito penetrante, áspero, e significa mudança, significa transformação. Mas eu quero que vocês acreditem nisso. Eu estou fazendo essas coisas com a convicção absoluta de que esta é a verdade. Eu creio que tem uma Bíblia e que ela dá provas disso. Apoia cada palavra. E eu fiz todo o possível, o que estava ao meu alcance, para lhes dar a evidência que isto é verdade. E você pode recusar isso. Esta é a beleza da liberdade de escolha. Mas você nunca mais vai poder dizer que nunca escutou esta mensagem. E se você está pensando, bem, por que eu vim aqui hoje? Se eu não tivesse assistido, eu teria evitado este desastre. Quantas vezes eu desejei a mesma coisa? Porque eu conhecia este carpinteiro mais pesado que o chumbo? Porque alguém me deu um folheto? Porque eu conheci? Sim, eu pensei nisso muitas vezes. Mas, incrível, eu vou lhes dizer algo. Caminhar com Deus é uma experiência que eu não mudaria por nada neste mundo. Eu não ia querer ter a minha vida de nenhuma outra maneira. Felizmente, Deus te dá as calamidades, as provas por toda parte. É assim que Ele faz. Eu não quero colocar nenhuma pressão sobre ninguém.
Eu estou simplesmente lhes apresentando os fatos. As pessoas me chamam de homem dos fatos. Decida. Ou isto que eu estou apresentando vem de Deus, ou eu sou um doido varrido. A escolha é sua.